Vamos falar um pouquinho de Lingard no Corinthians e como isso é interessante não só para o futebol brasileiro, né, não só para o Corinthians no caso, mas também para o futebol brasileiro que há algum tempo vem trazendo algumas estrelas para o futebol, vem trazendo jogadores que dificilmente estaria atuando no nosso futebol, tanto por financeiro. A maioria desses jogadores continuam na Europa, indo em clubes menores. É até o caso do próprio Lingard, que depois de sair do Manchester foi para o West Ham, depois que foi para a Coreia. E vamos falar um pouco o que esperar dele no Corinthians. Eu, como um corintiano, espero pelo menos que ele seja um bom jogador. Eu acho que não dá para esperar um cara goleador, porque ele nunca foi isso na carreira. Você pega toda a carreira dele ali, a melhor temporada dele foi a temporada passada, com ele jogando já em Seul, que foi a temporada que ele fez 14 gols e deu 10 assistências, algo do tipo, em 60 e poucos jogos, uma média boa. E eu acho que dá para fazer essa média aqui no Brasil, talvez um pouco menos, que eu acho ainda que o futebol brasileiro, acho não, eu tenho certeza que o futebol brasileiro é mais intenso, é mais competitivo que o futebol da Coreia, mas mesmo assim é uma ótima contratação, é uma oportunidade que você não pode deixar passar, ainda mais um time do tamanho do Corinthians, é uma oportunidade que quando ela aparece você tem que pegar. E como que ocorreu, né? Primeiro, você tinha ali o Remo interessado no Lingard, no Lingard, eu confundo com o Lillard do basquete, então. Mas você teve ali o Remo interessado, não avançou, não é que o Corinthians atravessou o Remo nem nada, a negociação chegou um período que ela travou, mesmo tendo avançado, chegou um período que tanto o atleta, eu acho que tanto o clube não acertaram ali os finalmente da contratação e foi oferecido ao Corinthians, né? Então o Corinthians viu ali uma oportunidade de negócio boa. Não é toda hora que você vê um jogador que passou pela Premier League e não só passou pela Premier League, como é um jogador que teve um destaque ali em alguns momentos. Ele toda aquela aqueles jogadores que surgiram na época dele, então Stanley Rashford, ele, Dele Alli, foram jogadores aí que tiveram uma ascensão legal e também tiveram uma queda bem acentuada, né? Chegou uma outra geração e já tomou lugar já há um bom tempo. É um jogador razoavelmente novo, né? 33 anos, ainda mais para jogar no Brasil, é uma idade ótima, ótima. É um jogador que ainda consegue jogar ali em alto nível 5 anos brincando. Ainda mais jogadores que se cuidam muito a carreira inteira. Eu não lembro de caso de lesão séria dele e nem casos de lesões recorrentes, né, onde o jogador se machuca, fica bom, se machuca de novo, que é o caso do Neymar no caso, né, que é um jogador que, óbvio que em termos de qualidade, o Neymar é muito acima, mas é um jogador que sempre está se machucando. E do Lingard eu não vejo isso, eu vejo um jogador que está sempre saudável, uma boa contratação. Sendo um bom jogador já tá bom. O Corinthians tem uma mania de contratar jogadores que não tem condição de estar ali. É, as próprias, sabe, eles não respeitam o nome Corinthians e fazem contratações que não faz sentido. Jogadores que não sabem tocar uma bola. Só dele ser igual o Cross fala, só dele ser melhor que o Charles já tá ótimo. Já tá ótimo. E o time precisa desse elenco, ainda mais se quer brigar pelo brasileiro. Estamos falando de um time que, se ganhar na semana que vem o jogo contra Curitiba, pode assumir a liderança. Mas ainda estamos falando do início da temporada. Sim, mas é ali que você ganha campeonato. É não perdendo esses pontos no início que você é campeão. Então, se o Corinthians quer ter um time para brigar pelo brasileiro, brigar pela Libertadores, que faz quantos anos que não disputamos Libertadores? Né, direto, sem ter que jogar uma pré-Libertadores, passar vergonha, igual sempre vem fazendo. Então, se o time quer disputar o brasileiro, quer disputar uma Libertadores e a própria Copa do Brasil, que foi campeão, precisa de elenco. Ainda mais perdendo
por Novo Horizontino na semifinal do Paulista, mostrando que o time, mesmo tendo um elenco mais forte, também vai precisar de trabalho. O Dorival vai precisar achar formas de jogar melhor com esse time, porque não pode um time do tamanho do Corinthians, não só por ter perdido, porque o Novo Horizontino está fazendo uma ótima estadual, tô torcendo para eles na final, óbvio, né, para derrotar o Palmeiras, mesmo achando que por ser 2 jogos o Palmeiras vai ter uma vantagem, porque mesmo sendo mal em um jogo você consegue se recuperar no outro, e o elenco é melhor que o deles, mas o elenco do Corinthians também era melhor, e vimos o que aconteceu, não vimos a cor da bola. Então se o time quer jogar um campeonato inteiro, e ainda mais sem o Yuri, que está fazendo uma falta absurda. Por mais que o Yuri seja aquele jogador que ele vai perder gols, vai deixar a torcida puta. Pô, eu fico puto assistindo o jogo do Yuri, mas ao mesmo tempo ele é Corinthians. A garra que ele entrega nos jogos, a vontade que ele tem de vencer é o espírito Corinthians de jogar, sabe? Ele. Tem vários jogadores, Mateuzinho, o próprio Hugo. Eles, sabe, você sente representado por eles em campo. Só que pra ser campeão precisa de mais. Né? Pra ser campeão não é só raça, precisa também o técnico melhorar o elenco. E o Dorival, eu tenho minhas ressalvas com ele em pontos corridos. Se vocês lembrar no Flamengo, no ano que ele ganhou a Libertadores e foi Libertadores da Copa do Brasil, que ele daí não ganha o Brasileiro, o jogo que ele deixa de ganhar o Brasileiro foi contra o Ceará, sendo que o time poderia ficar, eu acho que 2 pontos ou passar o Flamengo naquele momento. Então eu tenho um pouco minhas ressalvas com o Dorival, porque quando precisa dele em pontos corridos, ele dá uma rateada, né? Ainda mais com o elenco inferior que o Corinthians tem ao do Flamengo, eu acho que a chances dele fazer isso é muito maior ainda, mesmo não querendo, porque eu acho que o brasileiro tem que ser uma prioridade. Lógico, vamos supor que você está numa fase final de Libertadores e não tem chance de ser campeão brasileiro, beleza. Eu acho que você tem que focar na Libertadores. Mas se você tem chance de ser campeão do brasileiro, você não pode abrir mão dela por nenhum campeonato. Você tem que tentar todos. Eu sei que deu uma enrolada, acabei falando de outros assuntos, mas é isso. O que você acha da contratação do Lingard? Você acha que vai dar certo? Ele e o Memphis ali já jogaram junto no Manchester. É isso, é esperar, é ver. A princípio a contratação é boa. Quem fez a contratação tá de parabéns, porque vai vir a custo zero. E eu acho que vai ganhar menos que o Romero, pelo que eu vejo. Então eu acho que o time fez uma contratação boa, uma contratação certa, uma contratação que além de a parte técnica, também traz uma parte de marketing a mais pro time. Né? Você vê trabalhos ingleses falando da contratação dele. Então acho que é importante esse tipo de contratação, ainda mais da forma que é feita. Né? É errado quando é feito de uma forma que o time não consegue pagar. Parecido com o que foi feito do Memphis. Mas já é outra gestão que fez, né? E deu certo, né? Não tem que falar da contratação dele também não. Quando precisa, vai bem. Além desse ano não ter feito nenhum gol ainda. Mas é um jogador que eu acho que tem muito a dar certo no Corinthians. Já tá dando certo, né? Já são um título de peso, que é a Copa do Brasil. Mas é isso, é esperar, ver o que vai acontecer. Tá previsto, ele pode já jogar talvez contra o Curitiba na semana que vem. Né? Só tem que fazer os testes físicos e eu acho que ele tá bom. Não teve lesão nas últimas temporadas. E é aguardar. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar. É isso aí. Um abraço. Fui.